começando mais um Discutindo Relações, eu e Paula Cabral. E Paula Cabral, mais uma vez, trazendo um convidado aqui e vamos apresentá-lo, Paulinha. Isso aí, mais um dia aqui. Gratidão pela audiência, por estarem aqui com a gente, aprendendo. Cada podcast tem sido uma aula, um aprendizado fantástico, gratuito para mim, para o Dr. Renato e para vocês que estão aí em casa também. Então já vai apertando o like, compartilhando para o maior número de pessoas que você puder. No mínimo 7 pessoas, que eu tenho certeza que você é um mensageiro, uma mensageira de boas notícias. E hoje a gente traz para você, olha, várias coisas que ele faz, mas eu vou deixar ele se apresentar. O Marcos André, ele é um cara que trabalha com espiritualidade, terapeuta, com a multidimensionalidade, e hoje ele vem aqui trazer esses conhecimentos, essa luz, e com os seres galácticos também, que a gente ama. Então ele veio trazer pra gente várias dicas, vários conhecimentos, principalmente para você que está nos assistindo, que é terapeuta, que está passando por algumas dificuldades, que está sofrendo ataques espirituais, porque quanto mais gente se atender, mais ataques você vai receber. Por quê? Porque seu trabalho está impactando no planeta. Então ele vem falar sobre isso, vem falar sobre os galácticos e diversas outras coisas maravilhosas. Então, Marcos, gratidão por vir lá de longe. Ir lá de Fortaleza, que gratidão, lindo, Paula, gratidão, doutor Renato. Me sinto muito acolhido e bem-vindo aqui. Um beijo, pessoal de casa. Vamos já compartilhar aqui, que vem muito conhecimento bom. Eu atuo como terapeuta holístico, produtor digital, ministro cursos de formação de terapeutas. E o mais interessante, hoje eu sou dirigente de um centro espiritualista, universalista, que lá que foi a base de todo o nosso conhecimento. Então, o Ohana Espiritualista é um centro de trabalhos voluntários ancorado no Comando Santa Esmeralda, que é um grupo estelar que vem trabalhar a cura e o resgate de almas em todas as dimensões da Terra. E o que aconteceu é que a gente, como muitos dos que estão aqui em casa, entramos na espiritualidade pela dor. Então, em 2020, eu estava atacado por vários transtornos mentais, usava 5 medicações psiquiátricas e tinha tentado todo tipo de tratamento que você imaginar. Até que o universo teceu uma rede de sincronicidades e eu fui parar lá no Ohana, inicialmente como um consulente, um jovem sofrido que queria voltar a sorrir, voltar a retomar as rédeas da vida. E lá eu fui atendido pelo meu irmão Robson, que trabalha comigo, e ele incorporado com um mentor espiritual, o pai José de Aruanda. Assim que eu sentei, ele falou assim: meu Zifi vai canalizar uma técnica que vai ajudar outras pessoas a passar pelos mesmos transtornos mentais que ele está passando. E falou que eu tinha mentor azul, dourado, que eu tinha mediunidade grau máximo. Eu olhei assim, eu disse: o quê? Eu só quero voltar a sorrir, ser gente, quero terminar minha faculdade. Eu quero voltar. Com quantos anos? Tava com 22 anos. Meu Deus. 22 anos. 22, 23 anos. E aí, tudo que ele falou aconteceu. Tudo. Aí eu iniciei, comecei a ver. Após a apometria, começou a voltar a vontade de sorrir. Comecei a me sentir, parecia que saiu 300 toneladas de cima de mim. E eu digo: opa, o caminho é por aqui. Olha. O caminho dessa cura é por aqui. Comecei a desenvolver a minha mediunidade, porque eu achava que eu não era médium, né? Todo mundo acha isso. Só que quem é canalizador não vai ter aquela mediunidade ostensiva que a gente conhece, de ver espírito, de sentir. Fui desenvolvendo e aí começou os contatos com a minha hierarquia. E aí lá no Ohana, a gente formava turmas de capacitação, então eu já era professor. Antes de eu entrar no digital, eu já ministrava várias turmas, que era a capacitação dos médiuns. E aí, no meio do campo de batalha da apometria, atendendo centenas, se não até milhares de pessoas no Ohana, é que a gente descobriu que, em se tratando de manipulação da consciência e obsessão complexa, o negócio é punk e muito desenvolvido. Então, todo o conhecimento foi vindo ao longo dos anos. Então, quando chegou em 2023, eu já tinha dado 4 ou 5 turmas de desenvolvimento mediúnico no Ohana. No final de uma turma, o mentor espiritual baixou lá no nosso amigo, que ele é médium inconsciente, tem uma mediunidade muito forte. Uma pessoa boa para trazer aqui já também. Já vi, inclusive ele já foi lá no canal com a Mestra Val. Isso, exatamente. Que tá aqui agora como espírito. Tá ali nos bastidores, a Val. E aí esse mentor olhou para mim, né? Antes eu era analista de sistemas, era programador. Ele olhou para mim e disse assim: agora eu autorizo você a pegar todo o conhecimento que foi desenvolvido aqui dentro do Ohana, você está autorizado a levar isso para outras pessoas. Aí eu comecei canal no YouTube, comecei a ministrar os cursos, porque qual é o objetivo? Sintonizar o máximo de pessoas com essas tecnologias para a gente elevar o inconsciente coletivo do planeta. Todos nós trabalhamos para isso. Então, resumidamente, essa é a jornada do herói aí que a gente construiu nessa rica encarnação. E aí, quando foi ano passado,
2023 para 2024, eu e o Robson começamos a atender juntos. E aí a gente bota todos esses conhecimentos que a gente divulga aí no Instagram, foi aí daí que veio a nossa descoberta. Então essa é a nossa área de atuação na apometria. Então antes de eu chegar... Tu deu um salto quântico na tua vida. Minha vida é um milagre, é por isso que eu falo tanta verdade. E ele é um psiquiatra, não sei se você sabe. Só que também é um psiquiatra quântico. Exatamente. Fala. Quantos anos você está agora? Tô com 28. 28. Você falou que a jornada começou aos 23. Na verdade, eu tinha conhecimento espiritual, mas em determinado momento eu comecei a ter transtornos mentais, parece que apaga da memória da pessoa, todo o conhecimento que você tem. Nessa época eu usava 2 antidepressivos, né, fluvoxamina, selegiline, usava medicação para dormir, eu tinha que dormir e acordar à base de remédio. E aí foi muito interessante, né, o senhor é psiquiatra, né, então muito interessante que após a primeira apometria, as medicações tiveram um super efeito em mim. Então eu ficava hiperestimulado. Por quê? Porque o nosso corpo astral é responsável pela modulação neuroquímica do cérebro. Quando ele está com a frequência baixa, determinados neurotransmissores não vão funcionar em determinadas áreas do cérebro. Aí vem a medicação e faz essa correção no soma, corpo físico. Soma quer dizer soma de todos os outros corpos. E aí, quando você faz a correção espiritual, caso não seja um problema que está instaurado na plasticidade neurológica da pessoa, eu tive uma hiperdose. Então, eu consegui tirar as medicações sem desmame, uma coisa até assustadora. A minha mãe dizia, meu filho, faça o desmame da medicação. Aí essa história é bem interessante. Vamos contar essa história aqui. Chegou em determinado momento do meu tratamento, eu fui melhorando, fui reduzindo as doses das medicações, aí fui parando de ter a depressão, a sensação de estar morto dentro do corpo, de não ter força para nada. E aí chegou um belo dia que eu cheguei lá na frente do Pai José e falei assim, Pai José, eu acredito que no meu caso essas medicações devem estar de alguma forma atrapalhando a minha mediunidade. E eu gostaria de retirá-las, né? Eu sei que precisa de um desmame, isso pode me dar problema. Não terminei nem de falar. Bum! Saiu o Pai José, baixou um mentor estelar. Em você? Não, nele, no meu amigo. Ele disse assim, eu vou ativar simbologias em determinados meridianos energéticos do seu corpo para equilibrar a sua neuroquímica. E depois você pode fazer o desmame. O nome do mentor era Shonto, baixou no Robson. E aí ele pegou e começou a dar pulsos, e eu sentia a coisa vibrando e adormecendo, aí deu aqui, aqui. Ele fez tipo uma acupuntura. Exatamente, com símbolos quânticos, ele falava nomes, né? O legal é que o Robson não lembra de nada, é totalmente inconsciente. Eu falo pra ele, ele fica surpreso depois. E aí ele começou. Aí quando eu saí de lá, eu cheguei em casa, contei pra minha mãe. Hoje meu pai e minha mãe são dirigentes comigo do centro. Que lindo. O dirigente é eu, meu pai, minha mãe e o Robson hoje. Que demais. Aí eu cheguei, mãe, aconteceu isso. Ela, então vamos desmamar, meu filho? Eu, não. Ele não falou que corrigiu? Vou tirar tudo de uma vez. Fluvoxamina e selegiline, tirar de uma vez, dá a abstinência. Tirei tudo, não tive nada. Nada. Ou seja, no meu caso, aqueles desequilíbrios neuroquímicos que geravam a depressão eram oriundos de processos espirituais. Mas o que acontece é que se você viveu toda a sua vida em um processo de desequilíbrio, vai ter uma plasticidade neurológica e aí às vezes realmente a pessoa precisa de uma intervenção medicamentosa. Então tudo isso tem que ser avaliado com o médico, um terapeuta não pode adentrar essa área, ele precisa ser muito responsável quanto a isso. Então eu tive essa experiência prática, Paula, e na minha vida, de que existia algo a mais do que a parte física. E aí eu fui descobrindo, evoluindo nessa caminhada e hoje eu trago essa verdade que eu mesmo vivi na minha vida. Tem muita gente com mediunidade reprimida, com mediunidade não controlada, sofrendo de obsessão espiritual e mergulhado em vários transtornos mentais. É bem pesado essa área. Concordo com você. Tu vê isso todo dia, né? Sim. Como é que fica para o médico, doutor José? Saber o que... Olha, você vê um quadro de obsessão e aí você tem um transtorno de personalidade, né? Olha, primeiramente, você tem que lidar com a crença da pessoa. A coisa não vai deixar de existir. Mas você não pode ferir a crença de ninguém. Exatamente. Você tem que tratar de acordo com a crença dela. Então, você escuta e vai até onde você tem abertura para ela. No teu caso, né, talvez por você ter chegado ali, qual a formação religiosa da sua família? Eu fui batizado na Rosa Cruz, meus pais eram espiritualistas. Já tem uma mente assim, mais aberta para o campo espiritual. Exatamente. Então fica mais fácil, né? Isso. E você estava falando aqui que você é construtor de um ponto base para drenar as energias. Tem isso. E que você chama isso que antigamente era trunqueira, né? Isso. Fala um pouco disso para nós. É interessante. Então vamos lá.
Você que está em casa, que é terapeuta, você começou a atender, foi todo empolgado, aí fez o curso de apometria, foi fazer leitura de registro acástico, seja qual for reiki, aí você vai atender uma pessoa, aí de repente o seu gato fica doente, o seu filho começa a acordar no meio da noite, começa a vir infiltração na parede, mofo, aparece inseto na sua casa. O que é que está acontecendo? Então, a partir do nosso aprendizado prático, nós vimos que toda vida que se abre um campo de energia, vai vir uma frequência. O que acontece é que essa frequência precisa ser descarregada. E muitas das vezes, quem é que serve de para-raio? O nosso campo. Se você está vibrando em alta frequência, está com a sua alimentação em dia, com seus devas corporais, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Os microespíritos que regem todo o funcionamento do teu corpo, está tudo perfeito, aquela energia descarrega, você fica bem. O que é esses microdevas aí? Os devas são microespíritos que regem todo o funcionamento do seu corpo. Tudo no universo é regido por devas. Como se fossem as nossas bactérias? Eles são inteligências divinas que regem o funcionamento do seu sistema nervoso, da sua coluna. Os orixás são devas regentes, mas nós temos também devas no nosso corpo, que regem o nosso corpo. Então, se você não tiver todo perfeito na tua saúde, na tua vitalidade, na tua energia, essa energia passa por você e fica. Aí abre uma memória, fica presa em você, ou pior, fica na sua casa. Então, os nossos amigos, pedindo licença poética aos nossos irmãos das religiões afro-brasileiras, sempre falam de algo chamado tronqueira, cuja função é descarregar a energia dos consulentes que adentram o espaço religioso, ancorado por guardiões que representam a energia básica, vitalidade, prosperidade, assentamento e aterramento. Então, o que acontece? Quando um terapeuta não tem uma estrutura responsável por descarregar seu para-raio energético, ou aquilo fica nele ou fica na casa, e pior, nas pessoas que estão no espaço. Então, o que a gente recebe muito como terapeuta? A pessoa começa a atender, e aí cai o quê? Cai a prosperidade dela. Cai a saúde, cai o relacionamento, sim, cai tudo. E o que mais me entristece é porque às vezes cai a fé da pessoa. Isso. E a fé, se tua fé fores maior do que um grão de mostarda, dirás para aquele monte, vá daqui para ali e irá. Oxalá, o orixá primordial da criação, é o orixá da fé, cristalizador e magnetizador de tudo que há. Então quem tem fé tem tudo. Tem. O Marcos, lá de 2020, que eu falei desses transtornos mentais, eu tinha perdido tudo, mas a minha fé não. Eu sou uma pessoa de raio azul, de fé. Então a minha fé ela vai estar comigo sempre, não importa a situação, a minha fé está no meu coração. E por isso eu consegui sair dessa situação. E me entristece porque essas pessoas às vezes vão perdendo a fé. Poxa, pessoal, só quer meu dinheiro, faz um curso. Não, pessoal, essas pessoas às vezes não têm conhecimento. Elas realmente não têm conhecimento por conta de crenças religiosas ou pela falta de tato e de trabalho com isso. Você vê, antes de eu começar a dar curso, eu fui autorizado por um mentor de um grupo de mais de 50 pessoas. Agora você pode ir lá para a rede social. Agora você pode, faça isso como sua profissão. Aí eu fiz a minha migração, eu era analista de sistemas, trabalhava com sistemas médicos, programação de computação gráfica, um negócio maluco. E aí não, vou para o meu propósito de vida agora. Então, qual é a função do ponto base? Que é similar da tronqueira. Descarregar toda e qualquer energia de baixo teu vibratório, energias negativas. E ancorar a força dos seus guardiões que trabalham o chakra básico. E pergunto para você de casa, qual é o principal problema das pessoas no planeta Terra? É o chakra básico, que é o quê? Prosperidade, relacionamentos e vitalidade. Lascou. E se o terapeuta não tem chakra básico, como ele vai ajudar alguém? Eu posso dar uma coisa para alguém que eu não tenha? Me explica uma coisa, como que essa sujeira e esses obsessores... O que eles fazem no chakra básico? Vamos lá. Se você não tem um ponto de descarrego desse, primeira coisa que vai acontecer, essa energia vai ficar com você e você vai perdendo vitalidade, a sua frequência baixa. Sim. Todos nós produzimos uma energia vital, chamada ectoplasma. Sim. Essa energia vital é produzida em nível celular e está presente em todas as formas de vida. Um terapeuta que não está utilizando de elementos de troca, de velas, de cristais, de álcool, de elementos etéricos, ele está doando toda a vitalidade dele para construir um processo de cura, de limpeza. Então ele vai ficando drenado e o que acontece? Ele perde a conexão com o campo magnético da Terra. Então o campo magnético dele vai ficando enfraquecido. Quando esse campo magnético natural fica enfraquecido, esses seres vão e redirecionam a sua energia para criar dispositivos que vão te induzir imagem de depressão, de tristeza, que vão mexer na sua neuroquímica e começam a te obsediar, te colocam imagens de mentores falsos e começam pouco a pouco a ir carcomendo o seu campo energético.
E aí o terapeuta vai ficando deprimido, não consegue se conectar com os mentores, e é tudo uma questão técnica, simplesmente porque ele não está tendo vitalidade para ancorar o processo e para se defender nesse processo de limpeza. E aí ele vai ficando cada vez mais drenado e aquilo vira uma bola de neve. E aí, às vezes, muitos desses chegam para a gente com a vida destruída, e quando você vai ver, olha, você sabe o que é uma energia básica, o que é um ponto base? Já ouviu falar disso? Não, é tudo quântico, não precisa de cristal, não precisa de elemento, nada. E aí falta, a gente está em qual plano? Na matéria. Então você precisa compreender das forças da matéria para poder fazer esses trabalhos de desobsessão. E aí a gente vê, né, Paula, terapeutas às vezes sem prosperidade, com relacionamento desequilibrado, tudo na vida está bagunçado. Precisa reorganizar, dar uma olhada nisso. Porque para que eu seja um curador, eu preciso coexistir num espaço onde aquelas dores não existem mais para mim. Senão eu vou entrar em simbiose com aquele processo. E aí retroalimenta a escassez, a perda, o desequilíbrio. Então, se você não tem essa estrutura, você vai para um campo de batalha sem escudo, sem espada. Então, essa é uma das minhas grandes mensagens. Pessoal, aprenda sobre esse descarrego de energia, sobre o poder dos cristais, da vela, de um fogo, porque tudo isso é corrente de ectoplasma, sobre os espíritos da natureza, que são os devas. Então, a gente precisa entender isso para estar mais municiado. Você precisa pontuar isso daí, porque tem os espíritos da natureza, que são os devas, e você falou dos pequenos devas que ficam em torno do corpo. Exatamente. Isso daí eu não sabia, é uma novidade para mim. Opa, coisa bacana para falar. Então, como foi que eu aprendi sobre devas, né? Bem interessante. O nosso mentor espiritual, Dr. Pasha Velansky, ele é um médico do Comando Santa Esmeralda. E ele Outra coisa. Pode falar. Eu estou ligado ao Comando Santa Esmeralda, eu tenho assim, uma conexão muito forte, muito respeito ao Comando Santa Esmeralda. Né? Não é de uma forma assim, totalmente consciente, mas eu sei que essa ligação existe. Estou aproveitando até a sua sabedoria aí para ampliar. Como é que é essa sua conexão com o Comando Santa Esmeralda? Maravilha. Teve um grande mestre que esteve na Terra, chamado Sananda, Jesus de Nazaré, que ele encarnou aqui. E nesse processo encarnacional, ele percebeu que existia uma impossibilidade de se libertar dessa matriz encarnacional da Terra, dessa experiência. Quando ele teve essa percepção, ele precisou autorizar um projeto aqui no planeta para resgatar essas consciências. Foi nesse momento que esse Merkaba, o que é um Merkaba, pessoal de casa? É uma estrutura multidimensional, pensa como uma nave de luz, se acoplou no planeta através de uma frequência divina ligada ao quinto raio verde, que representa a cura, a ciência e a verdade. Junto com esse Merkaba, foi feito um plano de resgate de consciência na Terra. E aí esse Merkaba começou a estruturar, de acordo com a cultura de cada povo e de cada nação, um dispositivo de resgate para as pessoas. E aí, no nosso amado Brasil, qual foi o dispositivo de resgate principal que foi utilizado pelo Comando Santa Esmeralda? Os hospitais espirituais espíritas e o resgate pela ancestralidade, Aruanda, Iroko. Então, Aruanda e Iroko, os hospitais espirituais, são todos desdobramentos dessa grande estrutura mãe, dessa nave de luz. Que está dentro da Terra. Que está dentro da Terra orbitando. Ela vai de 6ª dimensão, que já ainda é dentro, até 27ª. Essa é a informação que a gente tem. Então, são uma estrutura multidimensional gigantesca. Então, o Comando Santa Esmeralda, ele trabalha a cura e o resgate de almas. Então, ele está ligado a muitos terapeutas trazendo tecnologias de cura, e ele é a estrutura de ancoramento do Ohana e do nosso trabalho. Então, eu tenho a minha egrégora. O que aconteceu? Quando eu estava... Explica egrégora também para quem não sabe. Pessoal, o que é egrégora? Conjunto de consciências que está amparando um processo evolutivo. Coletividade de consciências, pensamentos, sentimentos e energias. Então, o que é uma egrégora? O Comando Santa Esmeralda é uma egrégora, a Aruanda é uma egrégora, e a sua egrégora de mentores que estão trabalhando o seu processo, a sua família estelar é a sua egrégora. Então, o Comando Santa Esmeralda é a mãe. Todo mundo que vai encarnar... Tanto de Iroko quanto de Aruanda. Iroko e Aruanda são Merkabas que fazem parte do Comando Santa Esmeralda, que estão atrelados ao Comando Santa Esmeralda, assim como vários hospitais espirituais. Todo mundo é gerenciado pelo Comando Santa Esmeralda, quer saiba ou não. Então, quando você quer entrar na Terra, como foi o meu caso, você quer entrar na Terra, você vai falar, ok, Comando Santa Esmeralda, você quer fazer um projeto lá? Então, o Comando Santa Esmeralda vai agenciar esse projeto. Então, todo mundo está ligado ao Comando Santa Esmeralda. É uma nave? É um Merkaba, uma nave multidimensional, exatamente. Tá ligada com a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é uma cidade espiritual, né? Eu não tenho muito conhecimento, mas... É uma nave-mãe. Eu acredito que o Comando Santa Esmeralda, ele gerencia todos esses projetos aqui na Terra. Essa informação que a gente tem. Colocando
que o comando de Santa Esmeralda está ligado a Star Chiran, que está ligado ao Arcanjo Miguel. Que está ligado então, exatamente. Então tá ligado aí você dá outros nomes dependendo da literatura que você acessa. Isso, o comando de Santa Esmeralda, ele trabalha em parceria com o comando Asta, que é o do Asta Sherran, e aí a consciência máxima é o mestre Hilarion, que trabalha. Então existem vários comandos que trabalham distintas frequências. Lá no Ohana, o comando de Santa Esmeralda, como a gente trabalha a cura das almas, é o nosso principal ancoramento, a nossa egrégora, a nossa força de sustentação. E aí, voltando aos Devas, o Dr. Pasha, ele é o médico do comando de Santa Esmeralda. Em determinado momento, a gente estava experienciando dificuldades, ele falou, os seus Devas corporais definem a sua mediunidade, a força do seu campo energético e a sua proteção. E Devas corporais, Dr. Pasha, como assim? Aí ele começou a me explicar, que o nosso corpo é regido por microespíritos. Então vamos explicar o que é um Deva. Quando a mente divina, criadora, foi criar o nosso universo, ela precisa de forças, consciências que vão materializar o plano evolutivo divino. Então a função do Deva é cumprir o plano divino. Então o Deva não tem mente, o Deva é sentir. O Deva é cumprir o plano. Então, quando a mente criadora fez o Big Bang, um grande Deva coordenou toda a criação e magnetização dos elementos. Qual o nome que se dá nas afro-brasileiras ao Deva da criação? Oxalá. A fé que cristaliza e magnetiza e materializa tudo o que há. Então, a mente crística cristalizou o universo. E da mesma forma que existem esses devas cósmicos que vão reger o ciclo de vida de uma estrela, de um planeta, que é um deva cósmico aqui, Gaia. Gaia é um deva crístico. Nós temos também devas de níveis menores. O nosso corpo veio de onde? De Gaia. Então, Gaia é uma consciência dévica que está sustentando todo o processo da Terra. Qual a diferença de uma consciência dévica para nós? A gente tem a experienciação. Então a gente vive linhas temporais, escolhas. O Deva não, a função dele é cumprir o plano divino. E desse reino dévico que estão todos os espíritos. Ego, né? Não tem. É só sentir. Então uma chave de conexão dévica é o amor, é o sentir. A chave de conexão com o reino da natureza. Então, o nosso corpo, sendo uma consciência viva que vem de Gaia, ele tem microespíritos que regem todo o funcionamento do nosso corpo. O nosso sistema nervoso, o fígado. Então, por exemplo, você tem um problema de tristeza no MTC, na medicina tradicional chinesa, está ligado ao pulmão, raiva, o fígado. O que acontece? O Deva não está processando a emoção e ele começa a desregular o seu corpo físico. É interessante, eu falei agora, né? O corpo físico é a soma de todos os outros corpos. Adorei isso. Então, da mesma forma que o corpo físico da gente tem esses microespíritos, todos os nossos corpos sutis têm microespíritos com funções diferentes. Então, meu mentor até me explicou que a nossa alma tem devas que fazem a captação da nossa mônada e transferem para cá. Que o corpo búdico tem devas que fazem com que a gente cocrie. Devas que fazem com que a gente tenha nosso plano mental, criativo. Só que aí a gente tem lá 7 níveis de consciência. Você tem seus níveis físicos, mentais, emocionais, etérico, até o nível espiritual. Se o seu corpo físico, que é a soma de tudo, está totalmente intoxicado, cheio de medicação, comendo coisa processada, cheio de alimentos artificiais, como é que o impulso da tua alma vai chegar com fluidez para se manifestar no cérebro físico, que é o ponto da captação? Essa é a pergunta que eu digo. Então, um terapeuta precisa ter equilíbrio com a sua alimentação, com o seu autocuidado e com seus exercícios. Muita gente chega para mim e pergunta, eu quero desenvolver minha mediunidade, eu queria ter mais conexão. A chave é os Devas. Cuide da sua alimentação, faça práticas alquímicas, se conecte com a natureza. A gente não foi feito físico. A gente não foi feito para estar aqui nesse monte, aqui grande São Paulo. Eu fico impressionado, é muito carro, é muito campo eletromagnético. O nosso corpo, ele veio de Gaia. Então, esses microespíritos precisam do contato com o mar, com a cachoeira, com a terra. E aí a gente vai colocando alimentos processados, fica longe disso, vai enfraquecendo esses devas. Cadê o impulso da nossa alma, da nossa cocriação, do nosso equilíbrio emocional? Então, eu aprendi com esse mentor, ele foi explicando, olha, o deva dessa pessoa, quando a gente fazer cirurgia espiritual, olha, esse deva aqui está intoxicado pela medicação e ele parou de funcionar corretamente e está carcomendo o ectoplasma dela nessa região. Aí eu, então... a medicação mal utilizada corrompeu um deva e gerou esse processo. Dependência química. Quer dizer que essa pessoa criou um elemental negativo que está corrompendo o deva corporal e está tornando ela dependente daquilo. Então tem uma ciência cósmica, porque tudo é vida.
Então, o descobrimento dos devas, que é uma das coisas que eu falo, é um grande mistério cósmico. Tipo uma célula? É uma consciência. Pensa como uma consciência que faz acontecer o plano evolutivo, uma célula, assim. E aí a gente tem células, órgãos, então a gente vai ter um Deva que cuida do planeta e o Deva que cuida do seu órgão. Específico. E que tudo demais. Vem da criação divina. O universo é um mistério tão grande, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que mente divina. Que a gente não sabe nada. Não, mas sabe alguma coisa? O que dá para entender é que seriam células divinas que mas tem as positivas e as negativas. Isso, o que acontece é que muitas das vezes aquele Deva, ele vai sendo corrompido por elementais e ele para de funcionar corretamente, gerando uma doença na pessoa. Por exemplo, a pessoa que sente raiva, porque na medicina chinesa, a raiva está centrada no fígado. Ela fica alimentando a raiva dela. Isso. Então esses devas vão contaminando um ao outro. Aí ela vai negativando. Exatamente. Uhum. É uma célula. É uma célula cancerosa. Exatamente. Um deva canceroso. E aí a gente tem coisas pesadas também. Por exemplo, o que acontece é que quando a pessoa ela vai co-criando isso, ou ela vai envolvendo baixa magia no processo, ela vai criando uma coisa artificial, que a gente chama de elemental artificial, negativo. Que é baixa magia? Baixa magia é magia com sacrifício, com fins negativos. Tipo, é a pessoa fazer macumba para outra, tipo isso. Com fins negativos. Tipo, fins negativos. Isso, fins negativos, né? Envolvendo coisas negativas e pesadas. Aquilo vai criando o elemental que vai sendo alimentado, aquilo vira uma criação enfermiça que ataca, se aloja na pessoa e realmente gera uma doença. Maior do que aquela célula. E gera uma doença e ataca o Deva original da pessoa e corrompe o Deva da pessoa. Você falou que trabalha nessa linha, que esses são processos extremamente obsessivos. Exatamente. E você estava falando uma coisa aí, que falou muito rapidamente, que eu quero voltar. Manipulação de consciência. Porque o processo vai se dar por aí. Vai manipular a consciência, vai distorcer o entendimento dela. Entendeu? Muitas vezes vai alimentar a própria crença equivocada dela, né? Baseada no ego dela e na certeza equivocada que ela tem. Isso. E isso já vai distorcer o campo dela. Exatamente. E vai contaminar e vai adoecer. É interessante porque, força contrária nenhum, ela tem o poder de co-criar a nossa vida. Sim. O que ela faz é influenciar para que nós co-criemos a nossa própria autodestruição. E aí, adentrando nesse campo, o que é que eles primeiro fizeram? Vamos tirar a barreira de proteção da humanidade. Você que está em casa, você vai pegar o grupo de holding que controla todas as empresas alimentícias que fazem produtos processados. É o mesmo grupo, controla tudo no planeta. Por que eles começaram a investir tanto em pesquisas para fazer alimentos hiperpalatáveis, que intoxicam, né? Os nossos avós viviam tanto, não era? Viviam tão bem, porque não foram expostos a isso. Hoje em dia, todo mundo manifestando várias doenças. Então, a primeira etapa dessas forças contrárias foi, vamos enfraquecer o campo da humanidade. Com essa intoxicação progressiva, fica mais fácil acessar. Esse fator de intoxicação facilita a manipulação da consciência. Se estivéssemos todos na natureza, bem aterrados e bem vitalizados, seria mais difícil esse acesso. O próprio flúor para calcificar a pineal é esse processo também. E tudo vem na água, isso inclusive. Vem de mentes que manipulam cientistas, porque todos somos médios, porque não sabemos disso, e aí eles pensando, captam e desenvolvem aquele processo. E aí o que acontece? Com esse enfraquecimento do campo energético, fica mais fácil as pessoas serem manipuladas e serem levadas pela maré do inconsciente coletivo. E aí o que acontece? Pessoas que têm maior mediunidade, elas produzem mais ectoplasma, que eu falei mais cedo, aquela energia vital. E esses seres, para subsistirem no astral, precisam do nosso ectoplasma. Então, eles construíram uma verdadeira bateria de tecnologias para pegar o ectoplasma das pessoas encarnadas e levar para dimensões inferiores. Para crescer lá o babado. Porque aí eles criam. É o que está acontecendo a guerra para tentar diminuir esse ataque. Então, o que acontece? Eles atacam principalmente médiums, porque, dependendo do médium, ele produz por 10, 100 pessoas ectoplasma. Até 1000, né? Exatamente. E aí o que acontece? Esses médiums, além de produzirem muito ectoplasma, eles são possíveis facilitadores do despertar, multiplicadores da luz. Então esses são os principais alvos da obsessão complexa. E aí como é que ocorre uma obsessão complexa? Explica tecnicamente aí, Marcos, destrincha isso. Como é que uma pessoa recebe algum dispositivo que faz com que ela tenha pensamentos negativos, que tenha crenças que afastam ela do seu ser divino? Todos nós produzimos o ectoplasma. Quem já viu aí as materializações com ectoplasma? Então, essa energia vital materializa.
Então, o médium produz muito ectoplasma. Só que se ele está polarizado com emoções negativas, qual é a frequência dessa energia vital que ele vai produzir? Baixa. Suja, né? Suja. E uma frequência suja não vai poder curar uma pessoa, não vai poder ser redirecionada para a cura planetária. O que acontece é que essas inteligências inferiores utilizam dessa vitalidade suja e eles materializam no corpo astral um dispositivo. E aquele dispositivo entra no corpo astral impulsionando pensamentos suicidas, de automutilação, de depressão, de vício. Que seriam os implantes no corpo astral. Exatamente. E por que tem muita gente que fala que implante não existe, que isso não vê, etc. Não, nunca vi isso. De quem foi a energia para materializar o implante? Foi da própria pessoa. Então, se você não tem o auxílio de uma equipe estelar, como por exemplo o Comando Santa Esmeralda, para passar um scanner na pessoa e desnatar aquela criação enfermiça, você, clarividente, não vai ver o implante. Então, só porque você não vê, não diga que aquilo não existe. Porque nós trabalhamos diuturnamente com isso e vemos o impacto que gera nas pessoas. Então, o médium, ele tem um grande poder de fazer o bem e de transformar. Então, Marcos, é exatamente esse o ponto. Isso. Você vinha aí com 5 medicações, um problema psiquiátrico teoricamente grave, provavelmente não deve ter sido diagnosticado só com um episódio depressivo. Você fica totalmente apático. Isso. Aí você vai no centro. Aí a pessoa vai no centro. Nem todos vão ter essa abertura de campo e essa abertura de consciência que você teve. Isso. Você precisa de um grau de abertura de consciência. Exatamente. Quer dizer, obviamente, isso já está no seu plano reencarnatório. Isso, está no plano Você vai atravessar esse deserto, porque depois de atravessar esse deserto, conhecimento de causa, você vai poder ajudar as outras pessoas. Então, fundamental, me liguei até na sua trajetória, porque fica muito mais fácil você influenciar os outros que estão passando por essa dificuldade, porque ao te ouvir, eles podem mudar completamente o direcionamento. Até eu, como médico, eu não posso entrar nessa abordagem direta. Até porque ele fala, mas eu vim no médico, eu não vim aqui no centro para... Não, mas é real. E tem gente que tem preconceito. E tem pessoas que têm crenças, 70% a 80%. Lógico. Então você tem que trabalhar primeiro, por isso que eu falei, você tem que trabalhar com a crença da pessoa, o nível, na hora que você vai conversando com ela, que ele está conversando aqui, a gente pode ver que a gente pode avançar muito mais com ele, porque o nível de conhecimento, quando ele falou no Comando Santa Esmeralda, quando ele está falando de Iroko, quando ele está falando de Aruando, você vai vendo que a pessoa está com um nível de conhecimento fora do padrão normal. Então, eu estou podendo avançar, estou podendo ir à frente e à medida que eu pergunto, ele vem com mais resposta. Sim. Então, mas não é o padrão é mais embaixo, o buraco é mais embaixo. Então, por isso que eu acho bom ele vir trazer mais uma vez, é um serviço. Uma pessoa com conhecimento assim precisa ser divulgada, precisa estar na rede, precisa estar falando, precisa estar entendendo, e muito mal compreendida, porque aí vai chegar... viagem da cabeça, macumbeiro. Mas você viu o ataque que o Caurion, falamos de arte, de coisa, você viu lá os comentários lá, e a gente tem que estar preparado para isso. Simplesmente tem que ignorar, porque infelizmente a gente tem que avançar, não dá para perder tempo com a ignorância nesse campo. E uma coisa muito importante que eu acho que tem que falar, principalmente para as pessoas, não são só terapeutas holísticos, gente. Todo mundo. É quem atende pessoas. Isso, muito bom, Paula. Pode ser médico, pode ser qualquer coisa, fisioterapeuta. Eu queria que você falasse por que e como funciona isso no mundo espiritual. Está sendo tão afetada a prosperidade das pessoas. O que eles fazem? Onde eles mexem? E o que a gente tem que fazer para se livrar disso daí? Eu gostaria também que você falasse dessa linha... O que a gente pode fazer das pessoas, né? Com a linha de frequência de Exu, porque muita gente, por ignorância, pensa que Exu pode falar. Porque Exu é diabo, que Exu... Falar. Por favor, traz esse esclarecimento, meu coração, que é gigante e necessário. Se enche de amor, doutor Renato. Deus abençoe. Meu coração se enche. Muito obrigado por essa oportunidade. Que eu fico até emocionado. Antes de eu estar aqui, eu estava cantando o ponto louvando. Laroie. Lá é meu guardião. Laroie. Porque eu só estou aqui na Terra por causa de um grupo de Exus. Porque foram esses caras que me tiraram lá do lodo. E eu desenvolvi um amor por essa hierarquia espiritual tão incompreendida que não cabe no meu coração para falar disso. Então, toda vez que eu tenho uma oportunidade de desmistificar esses seres incríveis, meu coração se enche de amor.
Então, antes de eu vir pro podcast, eu me lembrei lá da época. Eu fui pra varanda da minha casa, doutor Renato. 2 semanas antes eu conheci o Ohana. E eu me ajoelhei e eu chorei. Eu chorei. Eu disse assim, eu não aguento mais isso. Eu preciso de uma força. E aí 2 semanas depois, eu encontro o centro e tudo isso acontece. E durante todo esse processo, foram esses caras que incorporavam em mim, limpavam a minha mãe. Vocês conseguem imaginar o que os meus pais sofreram? Nossa. Eu era primeiro lugar no vestibular. Eu fazia 2 graduações ao mesmo tempo. Uma de computação e outra pública. E eu tinha sido primeiro lugar no vestibular. Eu estudei em turma especial, toquei violino por 12 anos, eu era o filho pródigo. E você vê o seu filho se destruindo. Cara, o que meus pais sofreram. E foram esses caras que incorporavam em mim, limpavam a minha casa e orientavam. Sabe por quê? Entendam, pessoal. Exu é uma faixa de frequência. Então você tem a frequência de plano astral sutil e você tem uma frequência de guardiões da luz nas sombras, que trabalham para resgatar consciências que estão no vale do sofrimento. Espíritos que se absteram de habitar planos sutis para servir ao divino, ao Deus que você fala, resgatando pessoas do vale da sombra da morte. E não tinha mentor que se aproximasse do Marcos quando estava naquele estado se não fosse um Exu guardião. E o que acontece que eu vejo que dói no meu coração? Foi feito um desserviço porque um grupo de forças contrárias pegou o nome de Exu e começou a fazer um bocado de coisa errada e diz que é Exu e que é Pombagira e na verdade é um espírito inferior qualquer que não deveria nem ostentar, nem abrir a boca para falar o nome desse. Exato. E aí o que acontece? Determinadas religiões, infelizmente, pegaram essa deturpação desses guardiões e começaram a propagar que eles são para fazer o mal. Demônios. Exu é a hierarquia mais importante para a evolução na Terra. Porque ele vem para te dar a prosperidade e a sabedoria de viver. E a Pombagira para te dar o desejo e o equilíbrio da energia criadora sexual. Eles vêm para ensinar isso para nós. E são eles que estão do teu lado quando você vai sofrer um acidente de trânsito. Porque eles que conseguem se acoplar próximos de nós nessa frequência de dimensão. Você está chamando Jesus, você está chamando o Arcanjo Miguel, quem está vindo é teu Exu, cara, e tu não sabe. Mas ele não se conecta ao coração porque a pessoa não tem o conhecimento. Aí vai dizer, Marcos, quer dizer então que eu, com a minha religião, com isso, eu vou ter que... Pessoal, Exu é um guardião. Inclusive, esse nome foi tomado emprestado do Orixá. Eles são guardiões protetores espirituais que trabalham em determinada faixa de frequência. Eu gosto muito de comparar com tropas de elite. Você tem policiais que trabalham com sequestro, policiais que trabalham com a parte de enfrentamento de multidões, com a parte de investigação. É isso que são as falanges. É o maravilhoso. Exu é o BOP espiritual. É o BOP espiritual. Perfeito, doutor Zé Renato. É o BOP espiritual. Então, eles são a tropa de elite. E quem são os principais mentores que estão com a gente na apometria? São eles. Exu Marabô, Tiriri, Capa Preta, 7 Trevas, que é dentre as zonas mais inferiores. E é o que acontece? O terapeuta com a síndrome quântica está lá, que acha que tudo se resolve com os anjos, arcanjos e miguéis, e não sabe que esses caras, Exus, são desdobramentos que estão perto da gente, que servem a esse alto. Então, infelizmente, a humanidade ainda está no nível de consciência de religião. A gente tinha que entrar no nível de espiritualidade. Eu não tenho religião, eu tenho espiritualidade, e eu amo todas essas falas de Haroldo, que inclusive salvaram a minha vida. Eu estou aqui por causa de um Tranca-Rua das Almas, de um Tata Caveira, e de vários outros mentores que me tiraram do Vale da Sombra da Morte. E o que acontece, terapeuta? Ele não louva o Exu, que é energia básica. O que é energia básica? Prosperidade, materialização. Então ele nega essa energia, e quando ele vai atender uma pessoa que está pesada, quem é que poderia defender? É o guardião. Aí quer dizer que o guardião não vai defender? Claro que ele vai. Mas qual é a energia mais poderosa do universo? Sua fé, que move a montanha, que Jesus falou. Cadê a tua fé, o teu amor e a tua sintonia? Falta substrato para o teu guardião trabalhar em prol de você. E como que a gente faz isso? Primeira coisa, entendendo o que é hierarquia e desmistificando isso para a gente entender esse processo. Segundo ponto, fornecendo elementos magísticos de troca, que é o quê? Uma vela, um álcool de cereais. Vamos desmistificar uma coisa. Entidade bebe? Claro que não. O que é o charuto, a cachaça, o uísque, aquele processo que vocês vêem na afro-brasileira? Pessoal, aquilo ali é manipulado pelo guardião, que é um mago, criando uma poderosa corrente etérica
para que aquela força vital gere um ectoplasma que vá desmaterializar as energias negativas que estão na pessoa sem você usar a sua vitalidade. Por isso que eles ficam baforando lá um negócio na região que a pessoa está doente. E outra coisa, quando você tem uma energia negativa no ambiente, muito pesada, quando você defuma, porque é para a fumaça envolver e levar junto. Então a fumaça, na verdade, envolve, é um elemento magístico. Legal. Então o terapeuta ele tem que acender uma velinha na casa. Como é que é? Primeira coisa, o primeiro passo para o terapeuta, você precisa de uma estrutura para aterrar a energia negativa. Então o que você vai ter que ter? Alguns cristais de descarrego, cobre aterrado na terra, de preferência com carvão e sal grosso. Então ele tem que fazer essa estruturazinha, que chama de tronqueira, eu chamo de ponto base, para não associar a religião afro, porque tem outros fundamentos da tronqueira que eu não trabalho, e tem outros fundamentos que eu trabalho que eles não trabalham. Então eu chamo de ponto base, porque é energia básica. Então nesse ponto, ele vai dispor de elementos, que pode ser álcool de cereais, alguma bebida específica, vela, algum incenso, para que se crie uma corrente de ectoplasma, para que ele não precise usar a energia vital dele. Então lá, por exemplo, no meu, a gente usa vários elementos, álcool de cereais, a minha mãe maravilhosa, um beijo, mãe. Minha mãe é incrível, minha mãe é uma sacerdotisa, ela fabrica álcool de cereais com essências e coloca lá, fica tudo organizado, uma coisa mais linda. E é impressionante. Quando a gente está passando mal, parece que a minha mãe sente lá no quarto dela, a gente trabalhando, ela pega uma pira de álcool de cereais cheia de erva, coloca fogo, sobe aquela cortina, aquilo vira uma energia no ambiente, que sai limpando tudo e a gente sente uma energia chegando no campo. Então, uma das minhas funções é desmistificar processos que as pessoas atribuem a crenças religiosas. Atribui, por exemplo, um charuto, um uísque, uma vela a um processo de uma entidade receber. Não, aquilo é um processo magístico com fundamentos científicos. Outra coisa que eu amo, banho de ervas. Como é que funciona o banho de ervas? É religioso, é crença? Não. Eu não falei do Deva? O Deva, a consciência espiritual que está na folha, ligado ao orixá Ossanha, ele tem um campo eletromagnético. E o campo eletromagnético daquela erva vai interagir com o campo eletromagnético do seu chakra coronário. Sim. E vai restabelecer a memória do Deva, que controla o teu sistema nervoso. E vai dissociando energias de baixo do teu vibratório. E aquilo vai te limpando. Que nem o mar, que nem a cachoeira. Exatamente. Ele restabelece a memória dos seus Devas. Que maravilha. E tira elementais negativos do seu campo e te reenergiza. Então, existem muitos fundamentos... Que é o princípio da homeopatia. Isso. Que muitas vezes... Florais. Exato. Exatamente. Florais, homeopatia. Nossa, que é mais sutil. Isso. Mas nem por isso menos eficaz. Exato. Então, minha função é dizer, pessoal, chega desse negócio de religião. A espiritualidade e os conhecimentos ancestrais estão aí para que a gente tenha fundamento para sermos melhores terapeutas. Então, não é porque eu faço um banho de erva, porque eu disponho de elementos como uma espécie de oferenda, aquilo ali é um processo para eu melhor atender as pessoas. E eu digo para vocês, depois que eu ancorei... Para se defender. Isso, depois que eu ancorei a energia de Exu, me conectei forte com essa hierarquia, eu sempre fui muito conectado. Mas depois que eu coloquei as estruturas físicas, fui compreendendo e trazendo para a minha vida, foi prosperidade, força, vitalidade, tudo se harmoniza. Porque nós viemos para a Terra para viver a experiência da Terra. Sim. Porque senão a gente tinha ficado na quinta dimensão, correto? Claro. E quem são os mentores que estão do nosso lado, entendendo as nossas dores humanas, entendendo as nossas dificuldades, que muitos, inclusive, já estiveram encarnados, outros não, mas muitos estiveram, são esses guardiões pessoais, Exu e Pombagira. Então, o que acontece é que as pessoas olham para as estrelas, mas o mentor das estrelas não entende da sua dor. Ele nunca foi encarnado. Ele só quer que você faça a sua missão, e se vai cair o seu emprego, sua saúde, seu trabalho, ele não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Agora, o que é que vai lá estar próximo de você, te dar força, abrir o seu caminho para um trabalho, te dar aquela intuição, te fazer virar outra rua, porque ali tu vai ser assaltado, é o teu guardião. Então, quando você entende o fundamento dessa hierarquia, o terapeuta prospera. E aí, muitos terapeutas, independente de serem holísticos ou não, às vezes estão sem esse ancoramento básico, essa vitalidade. E aí, a gente vê terapeuta que está com desequilíbrio no relacionamento. Tudo. Vê que os terapeutas caem por questões humanas. Eles caem por questões humanas. Ninguém cai porque sofreu um ataque espiritual. Ou não. Cai porque dinheiro. A namorada deixou, por falta de dinheiro. E quem é que lida com as questões humanas? Então, tá faltando essa energia na vida das pessoas. E uma coisa interessante. Nem todo mundo vai ter abertura, por exemplo, para a gente orientar um trabalho de apometria. Mas todo mundo pode melhorar a sua conduta física com a natureza. Então, todas as pessoas podem se alimentar melhor, visitar mais pontos de natureza, pode até tomar mais chás,
Se a pessoa tiver o mínimo de abertura, se orientar um banho de ervas. E aí você vai começando a trabalhar essa parte energética física ali, doutor Renato, pelas beiradas, sem necessariamente colocar. Então, eu imagino que para um médico deve ser dolorido. Você vê uma pessoa com obsessão com mediunidade e você não puder orientar ela um caminho. Mas quando a gente vai equilibrando o corpo, parece que a alma vai entrando e às vezes até... E ela vai se abrindo também. E ela vai se abrindo. Muitas vezes quando começa... Porque nós não estamos invalidando em nenhum momento, Sim. Seja qual for a medicina. Sim. Porque eu utilizo muito a alopatia. Nós estamos abrindo o leque. E assim, eu acho que são fases. Às vezes a pessoa precisa, a primeira fase dela é remédio. Exatamente. E às vezes é uma coisa. Eu queria dar um exemplo porque é o mais rápido. Que a pessoa precisa, às vezes, continuamente. Eu vou dar um exemplo. Às vezes eu estou atendendo a pessoa e eu pergunto, como está a sua espiritualidade? Onde você vai? O que você frequenta? Tudo. Para ir dando um caminho para ela. Sim. Um caminho que ela quer seguir, porque ela fala, eu sou de formação evangélica, então vai buscar. Então vai lá para uma disciplina crística, vai lá. Porque exercita a mediunidade. Quantos vídeos no Instagram a gente não vê do pessoal girando mediunizado, né? Exato. É igual um centro. É igual um bando, parece igualzinho, não parece? Até com o batuque. E é muito importante a gente falar da importância das medicações, porque às vezes eu atendo pessoas que recusam a alopatia e a gente vê que é necessário. Sim. Vou dar um exemplo prático. Uma das coisas que mais atinge pessoas hoje é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E na nossa leitura, a gente percebe que essas pessoas que têm esse grau muito elevado, elas tiveram uma ferida de abuso e de abandono muito grande. Então aquela criança, durante a formação, teve um lar turbulento, com muitas brigas, e era uma criança sensível. E aí, para ela se dissociar daquela dor, daquela situação de falta de pai, de mãe, de conflito, ela meio que sai de zona. Ela se desliga, ela não quer se concentrar, então a mente dela voa. E o que acontece é que, se aquilo ocorre muito cedo, a plasticidade neurológica dessa criança aprende a abrir 1000 janelas na cabeça dela. Não, o lar era turbulento, meus pais não se davam bem, eles brigavam constantemente. Isso. Então não dava para ficar ali presenciando aquilo. Você está falando, eu nunca vi por essa ótica, né? Uhum. Mas você faz sentido total. Faz sentido total. E aí e como foi que a gente descobriu isso? Porque a gente atendia a pessoa. Quando a pessoa tinha a memória celular, a gente lê o campo, a gente vê rejeição, abandono, abuso, autopunição. A gente vai vendo no campo energético, na apometria, todas as memórias que o campo dela está vibrando. Porque a gente atrai o que vibra. Só que se o seu DNA está vibrando memória e você não sabe, você está atraindo o mesmo padrão e você não sabe que está. Não sai daquilo. Aí você fala que lei de atração não funciona, que isso é conversa fiada, e você está vibrando inconscientemente. E aí a gente atendeu centenas, se não milhares de pessoas. Quando a ferida de abandono e de abuso era muito grande, ou até sofreu um abuso sexual na infância, ou abuso verbal e físico, a pessoa tinha um déficit de atenção hediondo. E aí o que acontece? Pensem comigo, se aquela pessoa passou 30, 40 anos com o cérebro desconcentrado, se ela não tiver uma intervenção de uma medicação a nível físico, a plasticidade neurológica dela está toda construída. E aí eu vos pergunto, é melhor você usar uma medicação e começar a se concentrar, prosperar, trabalhar, e se a pessoa não consegue nem estudar o meu curso da espiritualidade? Porque o TDAH é tão violento que ela não consegue assistir uma aula. E aí ela entra com a medicação e se transforma a vida dela. E aí eu cheguei para o mentor espiritual. Não tem como, ele disse, se o problema está ao nível neuroquímico de plasticidade neurológica física, a pessoa precisa do medicamento a nível físico. Sim. E ele me explicou, se você não tem um transtorno de déficit de atenção e usa a medicação, você vai ter um hiperestímulo. Aquele hiperestímulo desregula o teu chakra, o teu centro energético. Mas se você teve esse trauma na infância e usa a medicação, aquilo equilibra e você fica uma pessoa normal. Se eu tomar uma medicação de déficit de atenção, eu fico pego. Agora, uma pessoa que tem, ela fica normal e ela consegue exercer uma vida. Então, nós não podemos jamais demonizar e entender a importância da espiritualidade expandindo e da alopatia. Deixa eu perguntar uma coisa. Desculpa. Explica a apometria. Apometria. Vamos lá. Pessoal, a apometria foi uma 8ª maravilha do mundo, que foi criada pelo Dr. José Lacerda e a Yolanda, né? O que se diz é que ele foi chamado por um amigo para um congresso e lá estava um hipnólogo que fez um trabalho com algo que ele chamava de hipnometria. Então ele aplicava pulsos magnéticos, a pessoa se desdobrava e começava a acessar o campo astral. Ele voltou para casa, a esposa era médium, testou nela, e aí começou ele e a esposa a fazer experiências e daí veio a comunicação espiritual que estruturou a apometria.
Eu falei essa história porque eu acho muito engraçada, porque eu brinco com o Robson dizendo que eu sou o Lacerda e ele é a Yolanda. Porque as mesmas descobertas que o Dr. José Lacerda fez, eu e o Robson estamos fazendo, mas em um nível muito mais avançado, graças ao que ele trouxe. Então, a apometria tradicional se baseia em 3 fundamentos. Primeiro, que nós temos várias interfaces de consciência, chamada corpos sutis, que nós podemos desdobrar essas interfaces e ler bloqueios que estão gerando a patologia. E ler como? E ler como? Mediunicamente, trazendo para captadores, captando aquela frequência e entendendo. Daí a necessidade do conhecimento. E o último fundamento é o animismo. Entender que o médium influencia nas comunicações. Então, os seus conteúdos de vidas pregressas, de outras existências, da sua própria infância, eles podem emergir gerando bloqueios espirituais. Mas eu queria pedir licença poética. Eu acho isso aí muito complicado. Eu quero dar a minha definição de apometria. A definição do Marcos. Vós sois deuses. Para o Marcos, a apometria é cocriação direcionada à desobsessão. Ponto. Então, isso é a minha definição de apometria. Então, a apometria é a mais elevada forma de eu direcionar todo o meu dom divino criador para desobsediar uma pessoa. E aí, o que é esses estalos? Vocês já viram os estalos? O que é esses pulsos da apometria? Eu reúno a minha energia vital, meu ectoplasma, o que está dentro do meu coração, que é meu amor e a minha fé, o meu poder de fala, que estou dando um comando, Sim. o meu foco e concentração, e eu crio uma massa de energia que vai materializar uma frequência, um Merkaba, um símbolo, uma energia, ou vai comandar espíritos da natureza. E o que é o pulso apométrico? É a faísca que põe fogo naquilo. Então eu condenso toda a minha cocriação e crio uma estrutura espiritual que vai interagir com o campo da pessoa. Então os pulsos estão condensando comandos. O comando Santa Esmeralda, ele criou o que a gente chama de simbologia multidimensional, que é um símbolo com um mantra, que quando eu ativo, ele traz uma egrégora de consciências e vários comandos, igual um programa de computador, e aquilo gera uma energia na sala. Então, por exemplo, eu quero ativar salamandras, e eu quero fazer a limpeza vibratória dessa sala. 7 brasas. Aí, abre o trono dos 7 brasas, salamandras, e tudo começa a ser limpo na sala com um comando. Na apometria tradicional, eu teria ativando salamandras, invocando os guardiões, fazendo 1000 coisas que um símbolo quântico faz com o comando. Então, na nossa linha de apometria, nós recebemos símbolos que são codificações no DNA do nosso corpo astral, e quando eu ativo o mantra, eu direciono a minha energia e eu plasmo aquela força que interage com o campo da pessoa. E eu acho que fica mais fácil de entender. Em vez de eu falar de animismo, de desdobramento, é muito similar a um mago, não é verdade? Mas é uma magia, isso, né? Que as pessoas aqui, né? É uma só magia branca. Não tem ritualística. Não usa nenhuma matéria nem ritualística, necessidade de rituais. Mas veja bem, é estudo isso. Você faz isso com muita consciência, porque percebe que você tem a informação por causa do estudo. Sim. Então, quando você tem o estudo, você está simplificando. Você vai fazendo um ritual para se criar um campo para entrar na força. Isso. Mas uma vez que você tem a consciência da força, você vai simplificando a ritualística. Perfeito. E aí você está no comando da consciência. É aquilo que nós estávamos falando de Jesus, é a consciência. Porque então, tem uma jornada, né? Tem uma jornada para fazer. Isso. Né? Eu estou vendo que você está estudando, está se entregando, fala com muita propriedade, traz muitos elementos. Os livros estão aí também. Sim, eu tenho um estante lá. Exatamente. Então estão aí. Eu estou vendo que você estuda. Prática, exato. É o principal. Pegar, estudar e praticar. Isso. Então, sem dúvida, é um mestre aqui no campo do magismo. Sim. O que ele está fazendo. Mas magismo não é assim, é uma magia branca. É a magia mental, negra, né, José Renato? é a magia branca. Ele está no campo da magia branca. Está trabalhando em processos obsessivos, né? Porque ele atravessou um processo obsessivo. Tanto é que criou autoridade. Criou autoridade, ultrapassou isso, se ligou a consciências superiores, sabe lidar com o campo de frequência umbralino, porque os Exus trabalham muito no campo do umbral, mas justamente para resgatar essas pessoas que estão presas no umbral. Então, e eles adentram lá justamente porque há pessoas ali que estão
orando, como ele no momento dele ali, ele ajoelhou, como ele contou, ele pediu ajuda e foram essas entidades que se apresentaram para ele, porque neste momento o campo dele estava muito denso. Isso. E são elas que sabem lidar. Quem é que vai lá quando os traficantes estão cheios de munição pesada? Não vai é o pastor. E não é a polícia que tem o Bob que vai subir na mão. O treinamento deles é mais pesado. E aí, doutor Zé Renato, eles são truculentos, não são policiais. Tem que porque ser. Porque o treinamento deles é um treinamento diferenciado. Pessoal, o que um espírito no umbral vai respeitar? É o autoridade. Poder, a autoridade. Opa. Então, tem um cara que trabalha ali na Calunga, no cemitério, meu amigo, que é a passagem de alma, o mistério dos 7 palmos, né? A pessoa que fica presa no corpo, que tá tão apegada à matéria, que fica vendo o corpo dela se decompor, e lá vai o Exu tirar ela daquela podridão. Você imagina a frequência, a densidade. Então, os caras são fortes. E qual a diferença que eu fiquei sabendo também há pouco tempo e eu não sabia? De um Exu do Congá para um Exu da Encruzilhada, de uma pombagira da Encruzilhada e uma do Congá. Congá é cemitério, né? Não. Calunga. Calunga, desculpa. Na verdade, existem vários reinos. Existem vários reinos de consciência, e a Quimbanda, que é o pessoal que trabalha com Exu, mapeia esses reinos. Então, todo reino tem uma contraparte astral. Então, a Lira, por exemplo, é um reino que trabalha comércios, vida noturna. Então, tem guardiões que têm especialidade no trabalho com os espíritos que estão nesse reino. Então, o reino das almas são todos os reinos, cruzeiros. Aí tem o reino da Calunga, que é o reino do cemitério, né? E aí vão ter espíritos que vão trabalhar esse mistério da passagem do corpo, da alma, né? Então, uma curiosidade, né? Uma das grandes funções dos guardiões ligados ao cemitério e também à linha das almas é impedir que o nosso duplo etérico seja usado por espíritos inferiores. Então, o que acontece? Quando a pessoa desencarna, principalmente em mortes trágicas, o duplo etérico demora até 72 horas para se desintegrar. E esse corpo energético, ele está com toda a assinatura do que a pessoa sentiu no momento do desencarne. Então, espíritos bem inferiores, quando querem atacar um terapeuta, uma pessoa, quando ele está com frequência mais baixa emocional, pegam aquele duplo etérico, abrem um portal e colocam na pessoa. E aí, como a pessoa está muito densa, aquilo assimila, ela começa a ter sintoma de falta de ar, de pânico, de medo, e fica bem pesada. E a gente, na mediunidade, vê que o rosto dela está diferente, como se tivesse um cadáver acoplado. Quem é que fica lá guardando esses duplos etéricos? São esses guardiões. Então tem reino do mar, reino das matas, e cada reino tem sua ciência, seus mistérios. Então um guardião, ele é um mago. Os tatas, né, os guardiões, os Exus são grandes magos, e as pombagiras também. E então, a encruzilhada? A encruzilhada é um ponto de convergência de energias. Então, uma encruzilhada são locais onde muitas pessoas convergem, encruzilhada de rua. Então, lá, o que é uma encruzilhada vibratória? Quando muitas pessoas passam por determinado local, aquela energia condensada dela se aglutina, abrindo portais. Então, esse trânsito de pessoas facilita a abertura de portais por onde passam muitos espíritos. E todo portal pode ser usado positivo ou negativamente. Então, existem os guardiões da encruzilhada que conseguem gerenciar esses portais e fazer a segurança desses sítios vibratórios. Então, a encruzilhada se abrem-se portais naturalmente. Então, todo o nosso plano físico, ele se comunica com outras dimensões. E daí que essas energias passam. E são esses irmãos amados, guardiões da luz nas sombras, que fazem toda essa defesa pra gente. Muito bom. Muito esclarecedor. Uma aula mesmo. Inclusive, tem algumas doenças que são originárias exatamente dessas influências. Um exemplo, várias complexidades psiquiátricas hoje, eu peguei uma cigana, de um clã cigano, ela tem retrocolite ulcerativa. Que isso? É uma dificuldade de digerir os alimentos e de eliminar os alimentos. Sim. E muitas vezes ela pode apresentar um sangramento retal. Porque porque não tem uma explicação por que está sangrando. Ah, mas está sangrando. Por que começou a sangrar? Por que o vaso está rompendo? Por que o vaso está rompendo? Não tem. Vai buscar, você vai dar um anticoagulante, você vai tratar, mas por que o vaso começou a romper? Ela já tem, ela tem as crises aí. E justamente porque os ciganos, ele é um clã, normalmente o clã, eles estão encarnando e reencarnando em grupos, né? E dentro deste clã, que eles encarnam e reencarnam, pela própria cultura deles, eles ficam entre eles têm dificuldade, um apego ainda
a essa cultura cigana. E tem muita história de abuso, de agressão, de controle para não deixar sair do clã. Você está entendendo? Às vezes a pessoa nasce lá, mas quer sair, casar com outra pessoa, não deixam. E sofre abuso. Ou tem um... Isso tudo está na memória. Exato. E vai repetindo processos. Porque dá a impressão que o processo obsessivo é um processo só de desencarnado. Não. Mas você tem obsessão dentro do encarnado. A mãe oprime a liberdade que a filha está querendo conquistar para ela não se afastar, para ficar ali dependente e tudo. Doutor Renato, a nossa experiência, toda obsessão, ela começa com um nível de memória celular e de autoobsessão. Sim. Tudo começa com a auto-obsessão. A auto-obsessão. É o primeiro nível, né? E a gente tem, às vezes, quando a gente se apega, o meu Exu se apresentou, por exemplo, eu estou numa relação que eu gosto, eu amo, mas essa relação não me permite o crescimento. Sim. Eu preciso trilhar o meu caminho espiritual. Então, a pessoa que está do meu lado precisa caminhar comigo. Isso. Ela precisa ir junto. E você fica esperando a pessoa vir, e a pessoa não vem, aí você fala, vamos, olha. E aí, eu amo, eu não quero me separar. Então, eu fico com apego na relação. Então, o meu processo de conhecer o meu Exu, porque uma hora ele veio e cortou esse relacionamento. Mas porque eles não têm. E eles têm autoridade para fazer isso? Não, houve uma... A gente dá autoridade. Eu dei, porque eu estava esperando. Aí, por uma questão financeira, porque eu estou ajudando ela, durante um período longo da minha vida, eu estou ajudando ela. Aí entrou um aporte de dinheiro para ela. Aí eu falei, olha, você pode me ajudar aqui, porque com isso daqui a gente vai construir outras coisas. Aí ela falou, não quero, eu tenho medo de perder. Aí eu falei, estou há 15 Totalmente anos, contra Exu, que Exu é prosperidade, é risco. Aí eu falei assim, eu estou dando braçada, agora chegou a sua vez da braçada, eu estou nadando sozinho. Então, não tem como. Aí ele pegou... Deu basta. Ele deu basta. Eu adoro uma frase de um amigo que ele diz assim, Exu vai bagunçar minha vida? Exu faz o que é melhor para você. Muitas vezes contra a sua vontade. Contra a minha vontade. Foi contra a minha vontade. Se ele tem autoridade de interferir. Não, eu dou. Não, ele chegou para se apresentar. Total. Ele chegou para mim e falou assim, você confia em mim? Eles sempre perguntam isso, né? Eu falei, confio, porque eu sempre estava vendo a presença, estava... Tu vê, doutor? Não vejo nada. Fala na minha cabeça que nem uma matraca. Deve estar falando agora. Tá falando. Maravilha, Laroê. Então, e aí falou assim para mim, olha, é o seguinte, você pode ficar com ela, eu não posso impedir de você ficar com ela. A escolha é sua. A escolha é sua, mas está te atrasando. Porque desse mato não sai com ele, vai ganhar o seu. Você está entendendo? Não fica esperando que venha dela, porque dela não vai vir. Ou você faz e conquista, ou você vai ficar parado aí esperando, porque não vai vir. E muitas pessoas estão paralisadas nisso. Elas não dão fluxo para o novo, elas estão apegadas, e o apego é totalmente contra a evolução. Mas sabe por que eu acho que as pessoas ficam apegadas? Por experiência própria, e eu acho que tu também deve sentir isso. Porque, de certa forma, consciente ou inconscientemente, ela acha que não vai conseguir nada melhor. Exatamente. Aí ela fica naquela. Mas eu não estou... Veja bem, eu não estou querendo outra mulher. Estou querendo avançar. É progressão. É progressão. Sim. Então, uma vez que ela não está conseguindo, não está... porque não é só o financeiro. O financeiro é um pilar. É um pilar. Você está entendendo? Mas é um pilar que necessário aqui na Terra. Tem que construir. Se esse pilar tiver rompido, Doutor Renato, todos. Uma coisa interessante que eu falo como um filho da Calunga, para as pessoas que estão passando por dificuldades como essa, como alguém que tem uma linha de cemitério muito forte, eu até falei no podcast que eu fui hoje, eu gosto de ter a morte como a minha conselheira. Eu abraço. Porque frente à finitude da vida que é tão passageira, um dia desse a gente tava brincando de boneco, tava abraçando a nossa mãe. Morte não tem, né? A morte física. Só a morte física. Frente à finitude da vida, ou seja, dessa experiência, o que é mais importante para a minha consciência, que é o que eu vou levar dessa dimensão para os outros planos? Quando você põe isso em perspectiva, aí você voa,
aí você deixa o seu apego de lado, aí você deixa a tristeza, e aí você segue o amar ao próximo como a si mesmo. Sim. Porque, às vezes, para você amar uma pessoa, você tem que tomar uma decisão difícil de cortar aquela relação, porque ela também precisa evoluir e sair da zona de conforto. Então, eu sempre boto isso em perspectiva. O que é mais importante, Marcos? Porque daqui a pouco tu já vai soprar, e aí tu vai levar a experiência para as estrelas. Tudo que vai importar, uma frase do meu mentor, tudo que vai importar é a luz que você deixou aqui na Terra e a harmonia que você cultivou consigo em seus níveis internos que vai voltar para as estrelas. Isso. Então, quando eu sempre me apego nessa frase do meu mentor espiritual para eu pôr em perspectiva o que realmente importa. Porque às vezes é o ego da gente que está escolhendo aquela relação, aquela profissão, aquela segurança. E aí, fato. E aí o que acontece é que às vezes a gente tem que lutar contra todo um padrão da ancestralidade, que não queria se arriscar, que tinha medo do julgamento, da rejeição. Enquanto você está na rejeição, você nunca vai encontrar seu potencial. Se eu estivesse preocupado com o que o outro vai pensar de mim, não com a minha verdade, com a minha missão, eu não estava aqui hoje, eu não estava com o canal Espiritualidade Estelar. E o que eu mais vejo é terapeuta preocupado com o julgamento do outro. Exato. E você está repetindo um padrão de ancestralidade. E aí, gente, a escassez, o voto de pobreza, o apego... Se você não liberta isso, você não se liberta e maior, você não liberta os seus ancestrais. E nem os próximos 1000 que vão vir. E nem a sua descendência. Então a coisa mais bela do despertar, Paula e Dr. Renato, é a libertação que a gente gera. Libertação. Então, quando eu desperto a minha consciência, eu estou resgatando todos os meus ancestrais. E por eles estão lá torcendo, falando, bora. Às vezes estão inconsciente num looping, só esperando você. Porque o que acontece? Tudo é quântico. A tua vez, né? Tudo é quântico. Se você libera uma memória pesada, aquilo libera no DNA do corpo astral do teu ancestral. Ele sobe de frequência, o Exu vai lá e cata. E leva. Então, vocês não sabem o quanto libertar e quebrar padrões jogam uma luz no inconsciente coletivo da Terra, na tua ancestralidade. Não, tanto que ele trouxe meu filho para perto de mim. Está trabalhando comigo. Quer dizer, porque você solta... E aí vem. E a física quântica fala do soltar. Soltar. E eu acho interessante ainda sobre Exu, que quando Exu entra na sua vida, bagunça tudo. Mas depois quando... Mas já estava bagunçado. Não, mas assim, mas o que não é evolutivo. Mas peraí, mas vem uma ventania. Vem uma ventania. Mas é a bagunça Tá tudo organizadinha. A ventania vem... Põe tudo de cabeça pro ar. A sujeira que estava debaixo do tapete. Sai tudo. Aí você vai ter que lidar com isso. E aí quando aquela sujeira sai debaixo do tapete, tudo se reorganiza, aí vai chegando toda a luz na tua vida, toda a prosperidade, toda a abundância. E aí eu costumo dizer que o que eu passei na minha jornada foi a coisa mais importante da minha vida. Com certeza. E eu sei que o Marcos de hoje, porque o tempo não existe, o tempo é um contínuo, o Marcos de hoje agradece aquele Marcos jovem que nunca desistiu. Porque eu não estaria aqui se ele tivesse desistido. Então o Marcos de hoje, ele agradece aquele Marcos que segurou firme, rangeu os dentes, né? E que suportou todo tipo de barra pesada para hoje eu pudesse estar aqui hoje. Então, às vezes, o que tem que mudar na nossa vida é a forma como a gente olha para as coisas. Exato. Se a gente olhar para as coisas, não tem nada ruim. O que acontece é, ou você sabe por onde não ir, ou por aqui eu não vou, então eu já aprendi, ou as coisas estão dando certo, é um reforço que eu estou no caminho correto. E esse é até um papo que a gente traz chamado de cobrança espiritual. Existem dois tipos de cobrança espiritual. Tem a cobrança obsessiva, que são os obsessores que dizem, não, Paula, tu não vai gravar podcast não. Tu não vai pra lá não. Trau, agarra. O que eles estão te dizendo? Que tu tá incomodando. Então eu tô no caminho certo, então eu tenho que me fortalecer e entender por que eles estão conseguindo me acessar, se é alguma memória, se é falta de conhecimento, se é o meu corpo que não tá com a vitalidade bacana. E tem um segundo tipo de cobrança, que essa daí eu sei que você não sabe. A cobrança evolutiva. É o seu mentor, meu amigo. E cobrança evolutiva, cobrança de mentor espiritual, você não resolve porque não se encaminha mentor. Que é quando você está se desviando do seu propósito evolutivo, você está querendo olhar para lá, e o teu mentor faz isso, ó, e tua cabeça vai doer. E aí que cai, às vezes, a sua prosperidade, o relacionamento. Oxe, mentor pode travar? Pode, porque para o mentor espiritual o que importa é a tua alma, a tua consciência.
E aí é nesses momentos... Tu veio aqui para isso. Exato, foi você que pediu para mandar a doença, o processo se você não despertasse. Exato. Então é isso que é o bagunçar. Programou tudo. Exatamente, a tua mônada programou. Então esse aparente bagunçar é uma cobrança evolutiva, porque você está indo por um caminho que não é o mais alinhado com o seu eu superior. E se a pessoa ela é teimosa e não vibra na gratidão, ela sofre desnecessariamente. Então, o que faz a gente ter mais equilíbrio na vida é a gente ser leve e a gente soltar, Paula, como você falou, é a gente entender os recados do invisível. Porque esses nossos amigos guardiões, eles estão nos bastidores do invisível, só nos dando recado, só nos dando mensagem, só guiando. Mas a gente não tem olhos de ver e ouvidos de ouvir muitas vezes. E são os mais frequentes, né? Porque, como você falou, eles estão interessados nos nossos interesses. Né? Isso. Não que eles estão vibrando, eles querem que a gente avance, né? Isso. Com facilidades, não com as dificuldades que a gente mesmo cria. Eles não gostam, né? que a gente passe dificuldade. Não, Mas é uma escolha muitas vezes nossa, porque ou despertar vai pelo amor ou vai pela dor. E aí, quem vai co-criar é nós. Só que no final, o que é o sofrimento? Por que uma experiência é dolorosa ou não? O que é que faz uma experiência ser sofrida? A assinatura emocional. E as emoções são filhos do quê? Dessa dimensão. Quando a gente saltar de dimensão e não existirem emoções, tudo é experiência. Então tudo é válido para minha consciência. E a gente veio aqui exatamente porque a gente queria experimentar. As emoções. Como é que a gente explica, verdade, Paula, para um ser estelar? Mas o que fazer? Não, às vezes... Tanto rolê legal pra fazer no código, tu vem querer vir... Eu quero falar sobre isso. Aconteceu agora, não sei como a gente tá de tempo, se tá ok, para te contar essa história. Aconteceu para mim uma coroação de uma das experiências mais incríveis da minha jornada. Aconteceu agora, não faz nem um mês. Eu estava atendendo uma pessoa que estava com um problema espiritual bem grave e um espírito se manifestou. O nome dele era Dr. Robert Spencer. Depois você põe no Wikipedia. E quando ele se manifestou, ele disse: olha, eu fui trazido pelo comando do Centro Esmeralda porque agora eu quero trabalhar como um médico. Mas antes de eu começar a trabalhar e fazer parte da falange do Dr. Pacha, esse médico mentor nosso, eu preciso que você me ajude. Aí eu, pode falar. Eu queria que você me ajudasse, porque eu tinha uma clínica abortiva e eu abortei 40 mil crianças. Meu Deus. E eu quero que você me ajude a resgatar. Aí ele disse: antes, coloca o meu nome no Google, Dr. Robert Spencer. Nossa, eu tô arrepiada na minha cabeça. Quando eu coloquei o nome dele lá, foi preso, performar mais de 40 mil abortos. Tava lá a foto dele. Acho que tu postou esse dia, eu vi, até chorei. E aí ele disse assim: eu preciso que você me ajude a encaminhar essas consciências. E aí a gente fez o protocolo da apometria, abriu o portal e todas essas consciências foram encaminhadas. E aí, naquele momento, ele me agradeceu, ele se emocionou usando a endocrinologia do Robson, então ele chorou no corpo do Robson, né? E aí ele explicou o que estava acontecendo e tal, e a gente atendeu a pessoa estava sequestrada energeticamente. E aí passaram-se algumas semanas e ele veio pro Ohana 3 semanas depois para fazer a primeira cirurgia espiritual dele. E aí ele incorporou: sou o Dr. Spencer, né? Falando com a gente, eu estou muito feliz de estar aqui podendo ajudar e resgatar. E aí ele operou algumas pessoas e aí no final disse: doutor, como é que acontece esse processo? O senhor foi encaminhado e agora o senhor já sabe tudo de devas e tal. Aí ele me explicou. Quando você é encaminhado, você entra dentro de uma consciência coletiva de uma falange e recebe toda a informação. Tipo uma pílulazinha mágica. E aí ele recebe a informação da consciência do Dr. Pacha, que é o cabeça da falange, e aí ele já sabia sobre implante, sobre ancestralidade, sobre tudo isso que eu falei de devas. Mas ele me disse: mas tem uma parte muito importante para eu assimilar essa experiência. Eu preciso da endocrinologia de um corpo físico, de um médium, para que eu possa vir exercitar, co-criar algo de bom na vida da pessoa e a minha consciência se expandir através dessa experiência. Porque ele ainda está evoluindo. Eu digo: quer dizer então, doutor Spencer, que mesmo com a informação o senhor continua evoluindo, incorporando nesse canal mediúnico? Aí ele: vocês, eu me arrepio, vocês não sabem o quanto a experiência da Terra é incrível e importante. Porque através desse corpo que tem espíritos, que está conectado a uma consciência crística que é Gaia, e que tem toda essa dificuldade emocional, o esforço que vocês fazem na Terra para superar os traumas e emoções é tão elevado pela densidade do átomo, da matéria, que quando a alma sai desse plano, ela adentra níveis conscienciais super elevados. E é por isso que muitas consciências arriscam tudo vindo aqui na Terra, porque o prêmio é inestimável.
o que você libera da ancestralidade, as realidades paralelas, foi um assunto complexo que a gente nem tocou, é tanta coisa. A experiência da Terra é uma joia preciosa e tem muita gente jogando fora. E eu vendo através do Dr. Spencer esse espírito, ele falando que ele está evoluindo enquanto ele desce no corpo do canal e faz cirurgias espirituais. E tem gente que reclama da vida, etc. Gente, essa experiência na Terra... É falta de conhecimento. É falta de conhecimento. Então, só que muitas pessoas, mesmo no meio espiritualista, Paula, falam, a Terra é um mundo prisão e não sei... Ela é... Porque é ensinado isso. Mas vamos falar da outra parte, porque o universo é dualidade. Se é tão difícil, se tem uma barreira de frequência, uma matriz de controle, espíritos negativos, o universo não é dual, positivo, negativo, masculino e feminino? E a parte positiva? Perfeito, Paulo. Eu estou aqui, nós, para falar da contraparte positiva da experiência terrestre. A gente veio para fazer isso. Isso. Não para falar da parte ruim. Isso. A parte ruim a gente fala para conhecer e resolver. Exato. Mas a experiência da Terra, ela é a coroação de um ciclo encarnacional. Por isso que Jesus fala da coroa. Que ele quer pôr uma coroa na nossa cabeça. Porque a coroação é a experiência humana, é transcender essa humanidade. E você só vai conseguir isso se você conseguir compreender as emoções e transcender as emoções inferiores e entrar no campo crístico do sentir. Eu tive algumas experiências, acredito que vocês tenham tido, de sentir o amor incondicional crístico. Cara, você quer viver para sentir aquilo no coração. Então a gente se larga para lá, atende gente, faz tudo, é por esse amor, cara. Porque é uma coisa que preenche tuas células. Então, o que eu sempre falo, né? Não acreditem em mim. Exercitem a autodefesa psíquica, a apometria, a meditação. E tenham a experiência. Porque tem 2 despertares que eu falo. O primeiro despertar é quando você entende a espiritualidade e começa a buscar. E aí você vai para uma apometria, vai para um reiki, e vai para uma técnica quântica. Mas o segundo despertar é quando você entra em estado de consciência alterado. E descobre quem você é, o que você veio fazer e qual a sua proposta aqui na Terra. O Marcos, 2020, eu tive o meu primeiro despertar. Foi em 2023 que eu tive esse estado. Aí eu vi quem é a minha egrégora, o que eu tenho que fazer, até o dia que eu vou morrer, possíveis mortes, vi tudo. Aí possíveis processos de desencarne, todas as coisas que eu tenho que realizar, livros que eu tenho que escrever, tudo. De onde eu vim, o que eu tenho que fazer. Cara, todo mundo pode conseguir se despertar. Só buscar. Jesus falava, buscar e achareis. Bate na porta e ela vai se abrir. E aí você conhecereis a verdade vos libertará. E essa é a sua verdade. É você ver quem você é, de onde você veio e para onde você vai. E a gente não pode descansar enquanto a gente não tiver essas respostas. E as pessoas estão descansando sem essas respostas. Nós não podemos. Independente de quem você seja. Pessoal, eu não vi espírito quando era criança não, tá? Nem eu. Graças a Deus. A mediunidade ela é desenvolvida. Isso. Eu desenvolvi absurdamente níveis que eu nunca imaginava. Hoje tu vê. Não vejo, eu sinto, vejo em tela mental. Eu sinto. E outra coisa, mediunidade é programa. Pessoal, quando precisa, a minha egrégora abre uma comporta. Se tem que acontecer uma coisa, eu começo a suar frio, o olho fica branco e eu escrevo 20 páginas. E depois eu vivo como uma pessoa normal, sem sentir nada nos ambientes. Eu vou em qualquer ambiente, eu vou em qualquer lugar, pessoal. Eu ando em qualquer canto. Agora, quando precisa vir, vem. Quando eu preciso incorporar, eu incorporo. É que nem eu não vejo nada, mas se eu tiver que ver, aparece igual uma pessoa. Tanto é que eu contei pra ele que eu passei um risco de vida em Portugal, fui fazer um retiro lá. Enfim, fui mexer com energias, né? Tu deve saber que existem principados e potestades nos locais. Né? Então chefe de falange. Ignorante, né? Ignorante não no sentido pejorativo, gente, mas eu não sabia, não tinha muita noção. Eu já fiz 2 trabalhos em Portugal. Foi abrir algum campo espiritual lá? De retiro com pessoas portugueses, brasileiros, franceses e tal. Isso é muito perigoso. E eu, sem noção nenhuma, fui lá, belíssima, né? Com meu amor no coração. Tentaram me matar. Sim. Foi inclusive, eu recorri a meu espírito aqui, que tá aqui de proteção. Tá aqui, ó, do meu lado, que a Valzinha tá aqui. E ela sabe dessa história e tu também sabe dessa história. E na hora que eu tava andando, assim, por uma rua muito sinistra, aquelas ruas de Portugal bem... Vielas, assim, tinha um local abandonado que começaram a atirar garrafas na gente. Só que tava abandonado aquilo. Pô, que jogaram em mim, os obsessos do jogo mandaram. Nisso eu olhei pra trás. Quando eu olhei pra trás, hoje eu sei que era meu Exu, mas eu não sabia. Eu sei porque eu vi como ele é, pesquisei na internet, vi que era aquela roupa mesmo.
que é o Exu veludo, ele tava com uma capa, uma cartola na cabeça, caminhando atrás de mim a uma certa distância. Me protegendo. E só que tinha um outro do outro lado da rua também. E eu, apavorado, olhei pra minha amiga e falei assim, ó, vamos andar mais rápido porque tem 2 caras, um de um lado da calçada e o outro que da roupa outra. Estranha, né? Mas frio ali, lá em Portugal, tava ok aquela roupa. Quando eu olhei pra trás e falei isso pra ela, ela olhou pra trás e falou assim, não tem ninguém atrás de nós. Claro que tem. Tá de óculos. Um cara assim, eles estão andando rápido atrás da gente, mas é uma certa distância. Já era eles volitando. Ela falou, não tem, Paula. Aí o quê? Pra tu ver. Eu não vejo, mas ele me fez ver. Pra saber que eu tô aqui. Até pra você abrir essa conexão com essa hierarquia. Me levou pra casa. Que vai ser tão importante pro seu trabalho. E fez eu chegar em casa, porque não era pra eu ter chegado. Prosperidade. Era pra eu não ter chegado. Isso. Não era pra eu não ter voltado pro Brasil. Era pra eu ter sido assassinada e meu corpo nem ia ser achado. Isso foi falado. E, ou seja, eles estavam barrando esse campo dessa linha temporal. Eram 2. Agora, eu não sei se era um meu e um dela, não sei. Ou se eram 2 guardiões. Né? Exato. Eram 2 que estavam atrás de mim. Mas eu não sabia. Olha que relato maravilhoso. Você relatou dos guardiões salvando a sua vida. São eles, momento de vida ou morte, que a gente vai ser roubado, assassinado. Eles que estão lá na linha de frente. E aí, por conta de uma difamação religiosa, dogmática, a gente deixa de se conectar com a hierarquia mais importante para a nossa ascensão na Terra. E eu via os demônios. Eu não vejo. Eu fechava o olho, né? eu via várias cabeças. Isso. Não eram humanas. Me aterrorizaram que tu não faz ideia. Porque já que não conseguiram me pegar ali fisicamente... Então, Paulo, você vai ver, quando você começar, você fizer uma estrutura dessa, onde você atende, começar a afirmar esses elementos, você vai ver o seu potencial de trabalho, explodir, porque você está dando combustível para eles trabalharem na sua defesa e no aterramento. Isso é pura falta de conhecimento, porque é o que eu te falei. Quanto mais tu estuda, mais tu vê que tu não sabe nada. Isso, exatamente. Né? O universo é uma coisa muito incrível. Eu não tinha ideia desse poder. Eu sabia que existia Exu, Pombagira. Mas ficou muito envolvido ali no iniciático, no rito iniciático e na religião da Quimbanda. Eu estudei outras coisas. E eu ouvi muito falar, inclusive, que Exu e Pombagira eram demônios, aquela história. É porque teve um cara, o pessoal que estuda, que ele fez uma literatura e associou os Exus a demônios da Grécia. Ele fez uma presepada e aí aquilo ali deu errado. Então, hoje, a minha função, a nossa função, é propagar conhecimento sem dogmatismo para transformar a vida das pessoas, porque a gente vê a transformação na nossa vida e de várias outras pessoas. Não, eu sou totalmente avesso. Totalmente. É tanto que eu consigo fazer pessoas que às vezes tinham um background, né, católico, evangélico, começar a tomar banho de ervas. Tem alunos eu tenho alunos que foram espíritas 30 anos e aí dizem, poxa, eu não sabia nada vendo aula com você. Por quê? Porque estava dentro de um castelo de crenças. Então, a nossa função eu chamo de crenças holográficas. Eu brinco chamando. Que é uma Mas também não faz parte de um processo obsessivo? Sim. Colocar a pessoa dentro da religião? Existem hologramas que fazem com que ela não veja nada que está fora. Quem tá me tirando, na verdade, também, de holograma religioso é o próprio Jesus. Ele falou, não é isso que eu quero. Não erguereis templos em meu nome. Não, filha, não. Por quê? Porque entrar no dogma... às vezes pode ser inevitável e esse próprio dogma religioso, ele começa a te ferir e te mostrar que você não é bom, que você por isso que você tá pagando, você não é bom, você fez escolhas erradas, começa a te machucar. Dualismo, karma. Machucar. E eu vejo isso como um processo obsessivo. Sim, exatamente. Independente do lugar que for, pode ser centro, pode ser... igreja, pode ser qualquer lugar. Perfeito. Qualquer lugar. Fico muito feliz. Até Paulo. no YouTube, tá? Porque tem muita gente criando uma nova religião no YouTube. A religião da culpa, do medo e do fim do mundo. E a religião do ZT virou uma religião. Se você não acredita no ZT... A gente pode vir aqui em outro podcast só para falar o que tem por detrás dos bastidores, de quem é que tá controlando isso, como ele se alimenta do pessoal. A gente grava outro podcast depois. Com certeza. Eu falo, porque a estrutura espiritual que tá por detrás disso aí, como eles vampirizam, como eles criam, nossa... Até eu tenho que me proteger para falar disso, mas quem sabe depois a gente já deixa marcado que eu vou falar. Muita coisa pra ele fazer. Quero te agradecer muito por todo esse seu conhecimento, Nossa, maravilhoso. por essa jovialidade, por essa firmeza,
por essa força espiritual que você tem, por ter vindo tão longe, que você veio de Fortaleza. Vim de Fortaleza, né? Ela convidou, eu organizei outras coisas e vim. Então, mas maravilha, né? Foi mandado e por essa, enfim, essa proteção que você tem, que a gente sente, essa firmeza. Graças a Deus, você, dentro desse trabalho de conhecimento, de esclarecimento, desprendido de dogmas, que é a base da espiritualidade, a base da espiritualidade, né? Para poder ajudar, para poder auxiliar, independente de raça, cor, crença, enfim, essa é a espiritualidade que a gente trabalha, acredita, quer, prega e vive. Então, você vai voltar, nós vamos falar, precisamos falar disso também, né? Que são outras amarras que às vezes também as pessoas vão se limitando e precisa abrir para entender. A gente vai marcar e você vai voltar. Gratidão pela sua presença aqui, gratidão por essa luz, gratidão pelo seu conhecimento e por essa clareza com que você aborda esses temas todos. Gratidão, maravilha. Gratidão. Nossa, meu Deus. Eu sei que você foi mandado aqui, com certeza. Não, quando você me convidou, eu senti, só vai. E aí eu digo, eu vou. E olha só, você já foi no meu canal. Você já foi no meu canal já, com a Val. Tá ali, Vocês dois, a equipe foi lá, eu assisti, também fiquei impactada. A gente já falou várias vezes de marcar live, nunca rolou. Foi. E com certeza, ter vindo teu nome pra mim veio de algum lugar. Depois tu descobre quem foi. Tá? Que eu conto aí pra vocês depois. Então, quero te agradecer porque eu aprendi muito com você de verdade. Gratidão. Nos bastidores a gente vai conversar mais. Vai voltar aqui de novo. Vou voltar. Que Jesus abençoe tua caminhada, te fortaleça cada vez mais para que você possa contribuir com o maior número de pessoas que você puder. Eu acho que esse teu trabalho aí vai durar por muito tempo. Sim. De verdade, tem muita coisa que você pode fazer. Conta comigo. As portas da Quantic Kids Spirit vão estar abertas para ti sempre, para tu divulgar teu trabalho. Ir lá exercer o que tu tiver que fazer. Muita alegria, muita gratidão, de verdade. E olha, doutor Zé Renato e Paula, se algum dia vocês precisarem de algum auxílio espiritual, contem comigo e com o Robson. Já vamos falar disso. Também, se quiserem conhecer o Ohana, a gente está estruturando lá o nosso centro. Aproveita, vai tomar uns banhos nas cachoeiras, nos mar da gente e já trabalha conosco de branco. Eu queria agradecer demais, eu senti demais de vir aqui em São Paulo, né? Eu tenho trabalhado, assim, incessantemente, porque a gente está num relógio cósmico, a gente tem tempos de coisas que vão acontecer e a gente precisa propagar essas informações para o máximo de pessoas. E eu faço isso com amor no coração. E desde que eu entrei aqui, eu senti o estúdio em clima de festa, já me senti acolhido, já sabia que ia ser um processo maravilhoso. Então, Paula, gratidão pelo convite. As portas do Ohana estão abertas. Se precisarem de ajuda, sempre contem com a gente. Que modéstia à parte, com essa parte de obsessão a gente entende, porque experienciamos muito na pele. Então, contem sempre conosco e gratidão do fundo do meu coração. A conversa foi maravilhosa. Eu amo fazer esse propósito de vida. Gratidão. Você de casa, beijo no coração. Deixa o like nessa live, vamos dar o máximo de like. Compartilha com todo mundo e coloca a sua espiritualidade como prioridade. Vai por mim. Tem coisas cósmicas acontecendo. Vocês veem como o mundo está mudando? Coloca a tua espiritualidade, o teu despertar em primeiro lugar. Me sigam lá no @canal Espiritualidade Estelar, no Instagram. E segue a gente no YouTube também, canal Espiritualidade Estelar, que lá tem conteúdo gratuito de qualidade para vocês, tá bom, pessoal? Põe a espiritualidade em primeiro lugar. Buscai o reino dos céus, que vocês vão ver que todo o resto virá por acréscimo. E Laroê, show pelo nosso... Beijo no coração. Tchau, tchau, pessoal. E vamos ficando por aqui num mais Discutindo Relações.